Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem: não é esse o caminho que queremos seguir. Até aqui. Deus santo e tremendo, ajuda-nos a mim a comunicar isso que é a tua vontade, e a todos nós, para compreendermos a tua palavra, e não apenas compreendermos, mas para que creiamos naquilo que o Senhor nos dirá hoje. Que vivamos a partir desta fé, e que essa nossa comunidade se paute nesta verdade que o Senhor nos traz agora a todos nós. Já houvera trazido ao meu coração, já confirmou isso através dos nossos líderes da comunidade, e agora trago a todos os irmãos para que caminhemos juntos nisso. Te peço que o teu Espírito Santo seja abundante e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá volume, por favor. Irmãos, Jeremias capítulo 6, aliás, esse contexto todo, não é uma palavra muito boa da parte de Deus para o povo. Embora esse versículo que nós lemos seja um versículo fantástico, extraordinário, o porquê esse versículo está inserido aqui não é por uma razão muito boa. O povo estava constantemente desejoso de andar por outro caminho que não fosse o caminho do Senhor. E Deus, mais uma vez, pela sua bondade, estava dizendo o que Ele pretendia para o seu povo, mas Ele também estava anunciando qual era a resposta deste povo para Ele, o próprio Deus. Então veja, Deus diz para o povo: olha, parem nas encruzilhadas, ou seja, onde os caminhos se encontram. Olhem ao redor, veja e perceba cada um desses caminhos que estão aqui nessas encruzilhadas, ou nessa encruzilhada. Perguntem, ou se informem a respeito, qual é o caminho antigo, qual é aquele caminho que já tinha sido estabelecido, aquele que é o bom caminho, a vereda antiga. E aí, quando vocês encontrarem este caminho, andem por ele, e aí vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Então o que Deus estava dizendo é o seguinte: gente, tem muitas formas de vocês viverem a vida, mas existe uma das maneiras, uma dessas todas que existem, fui eu quem estabeleci, eu criei uma forma correta de se viver. Procurem saber qual é esta maneira de viver, e quando vocês encontrarem esta maneira, vocês viverão de uma maneira feliz. E aí qual era a resposta do povo para Deus? Está na continuidade do versículo. Mas não é esse o caminho que nós queremos seguir. Deus está dizendo: existe um caminho de vida, uma maneira de viver que eu preparei para vocês, que é uma maneira de viver onde vocês podem ser plenos, realizados, onde vocês desfrutam de todo o bem que eu quero fazer a vocês, mas vocês continuamente preferem andar por outros caminhos. Vocês decidem voluntariamente andar por caminhos ruins. É isso que está acontecendo aqui. Mas, por que eu estou falando do seu coração de vocês? Eu tenho passado por uma busca, uma peregrinação pessoal, já há alguns anos. Primeiro, com respeito ao meu ministério. Os irmãos mais antigos da igreja sabem das crises que eu tive em nem sequer acreditar no meu chamado. Eu estava sempre à disposição, estive sempre à disposição de Deus, já pastoreava essa igreja, e os irmãos antigos que me acompanharam na liderança, na junta, sempre me ouviam dizer isso repetidamente: irmãos, vamos pedir um outro pastor para o distrito, porque eu não aguento, não, isso não é para mim. Pode ser que Deus quis me usar só até agora, e não é isso, não, mas o propósito de Deus não é que eu seja pastor. Inicialmente, pastoreando já aqui, eu tinha uma crise terrível quanto ao meu chamado. Em outubro de 2015, num retiro de pastores, Deus falou tão claramente comigo, que parece que eu nasci para isso. Eu sempre soube que Deus queria me usar para alguma coisa, mas eu não tinha certeza. Outubro de 2015, no retiro de pastores, Deus falou comigo tão claramente, que parece de verdade que eu nasci com esse desejo, e com a possibilidade de ser um pastor.
Dou glória a Deus por isso. Mas isso só envolve a minha vida. E eu falei, Pai, agora que eu tenho essa convicção de que o Senhor de fato me levantou para ser um pastor de um povo, então agora me dá a condição de entender qual o caminho pelo qual eu levo esse povo. E essa tem sido a minha oração desde outubro de 2015. Agora, no dia 26 de dezembro do ano passado, eu estava lendo a Bíblia. Enquanto eu li a Bíblia, eu passei aqui por esse versículo e meu olho parou aqui. Porque eu não estava como que ouvindo Deus falar, Ele estava gritando comigo nesse texto. E eu pude discernir que o trajeto para essa nossa comunidade local, porque os irmãos sabem que sempre foi também um problema, e os mais antigos da igreja me ouviram pregar muito sobre uma questão. Não entendo porque uma igreja está num lugar só para ser mais uma igreja aberta em algum lugar. Tem muita igreja. Se as igrejas não forem relevantes, se elas não existem para um propósito específico, é melhor que fechem. Preguei quantas vezes isso aqui neste púlpito, mas sem sequer saber qual era de fato o propósito de Deus para a nossa comunidade. Porque nós estávamos sempre nos reunindo, buscando a Deus, orando, pregando a palavra e tudo mais, mas parava aí. O que é que Deus espera de nós? Era a minha questão. Pai, o que o Senhor quer especificamente dessa igreja? Igreja do Nazareno no Portal Bordon. E eu passei por esse texto aqui, Deus mostrou claramente o que é que nós temos que fazer. Nós que já somos liderança dessa igreja, para todos vocês que estão aqui, e nós, toda essa igreja que está aqui, para todo mundo que está lá fora. Qual é essa direção de Deus? Existe um caminho de Deus, para que todas as pessoas usufruam de todo o bem que Deus quer produzir, fazer, operar na vida das pessoas. Ou seja, o desejo de Deus é que todos nós, aqui agora, todos nós, tenhamos uma vida de desfrute dos bens de Deus para nós. E quando eu falo de bens, não estou falando de bens materiais apenas, porque talvez até o seja, mas de tudo aquilo que Deus quer fazer por nós, de todas as formas que Deus quer nos abençoar. Deus de fato quer o bem para o povo. Deus olha para a humanidade e Deus não quer o mal para a humanidade, Deus quer o bem para a humanidade. Deus olha para nós que estamos reunidos aqui e Deus não quer o mal para nós, Deus quer o bem para nós. E não só para nós que aqui estamos, mas para os outros que não foram alcançados. E o que Deus deixou claro no meu coração é: vocês vão trabalhar de modo que todo o bem que eu tenho para dar para o povo, todo o bem possível do povo usufruir, os alcance. O trabalho dessa igreja vai ser para que todos vocês sejam abençoados, e para que todas as outras pessoas que ainda não alcançamos, também o sejam. Isso acontece de duas formas. Primeiro, usufruindo de quem Deus é, experimentando o próprio Deus. Estou falando de usar a Deus, estou falando de experimentar a Deus, viver Deus. E isso se dá quando nós nos convertemos e quando estamos íntimos dEle. E a outra forma de experimentar o bem de Deus é andando de fato no caminho que Deus trilhou, porque existe um caminho que é o certo. Existem muitos caminhos, mas existe um caminho que é o certo. E é a respeito disso que a nossa igreja vai começar a trabalhar e a se guiar. Nós vamos andar nesse caminho. Então, isso naquele dia já queimou meu coração, eu já não sabia mais o que fazer. Eu falei, eu quero fazer isso agora. Como é que eu faço? Eu já sentei, abri meu computador e comecei a escrever um monte de coisa. E Deus começou a fazer muita coisa que já tinha vindo na minha mente há muito tempo, se conectar. Eu entendi que tudo aquilo que eu achava que era avulso, na verdade fazia parte de um grande projeto de Deus para aquilo que ia acontecer aqui conosco. E eu comecei a juntar essas peças, eu falei, uau, isso é grande. E eu comecei a falar com algumas pessoas, eu confesso que no começo até timidamente, porque são coisas muito grandes mesmo. E eu comecei a falar com algumas pessoas muito timidamente a respeito disso. E eu sei que todas as pessoas que estão ao meu redor, todos vocês de fato fazem parte dessa história comigo, porque se vocês que já caminham conosco, fazem parte das minhas orações, eu me importo com vocês, quero o melhor de Deus para a vida de vocês, é óbvio. Mas um camarada muito doido, esse tal de Anderson que está aqui na frente, começou a me pilhar. Vocês não têm noção como esse cara me pilha. Começou a pôr pilha em mim. Vamos fazer, irmão, vamos fazer. Ô glória, vamos fazer, irmão, vamos fazer. Tem gente que acha chato, sei lá. Eu fiquei,
sim, mas aquilo me tomou. Eu falei, temos que fazer. E quanto mais ele falava, mais me dava coragem, mais me dava coragem. Eu falei, agora então a gente vai. E Deus foi abrindo as coisas da minha mente. E eu comecei a compartilhar com a liderança da igreja a respeito de algumas coisas que nós vamos fazer. E eu pretendo falar sobre elas com toda a igreja. Porque se nós não vamos eu e só alguns. Se nós vamos todos. E se nós vamos para o projeto de Deus, para essa igreja, precisamos ir todos nós. Porque todos nós somos essa igreja. Essa igreja não é o pastor Fábio. Essa igreja é toda essa comunidade que está aqui agora. Você é a história dessa igreja. Você faz parte do projeto de Deus para essa igreja e para todas as pessoas a partir desta igreja. E se você quer isso, vamos junto. Mas eu preciso apresentar o projeto para vocês. Então, eu orei e pensei em algumas coisas que eu preciso falar com vocês. Então, nós faremos uma nova série de mensagens a partir de hoje. E são 6 mensagens, pelo menos. Hoje, especificamente, quero falar a respeito da vontade de Deus, que é o bem das pessoas, para que vocês compreendam isso que Deus quer fazer, o bem que Deus quer produzir na vida das pessoas. Mas depois, já sei as próximas pregações. Olha só. A primeira é essa, a vontade de Deus é o bem das pessoas. A segunda, as pessoas precisam querer o bem de Deus, porque uma das coisas que Deus me mostrou claramente é assim, eu quero fazer o bem pelas pessoas, mas elas não querem. Não é o que nós lemos no texto? Deus falando, esse é o caminho. E o povo fala, mas nós não queremos seguir por esse caminho. Então não adianta Deus querer fazer por você e você não querer. Vamos trabalhar isso. Paulão, dá uma ajuda para nós aqui, por favor. Depois, a maneira de receber o bem é uma outra mensagem. Isso nós vamos dividir em 2 partes. Como é que nós fazemos para usufruir isso que Deus quer fazer, esse bem? Em 2 partes. Então são 2 mensagens. Depois mais 2 mensagens também, que nós vamos falar sobre o bem que deve ser repartido. Ou seja, nós não somos egoístas, agora entendemos que Deus quer nos abençoar. Legal. Mas nós não vamos ser egoístas e falar assim, isso é nosso. Não. Isso é nosso, mas também é de todo mundo que a gente puder alcançar. Porque Deus não quer abençoar só esse povo, Deus quer abençoar todas as pessoas. Pastor, parece que você mudou seu discurso, agora você é um teólogo da prosperidade? Não, irmãos, é que eu já disse isso em outra mensagem, não dá para a gente pegar um bebê que fez cocô na fralda e jogar ele fora. Você pega esse bebê, você troca a fralda, você limpa o bebê, deve prestar alguma coisa ali naquele bebê ainda, né? Tem alguns bebês que, né? Então, não dá para jogar fora porque ele está sujo. E as questões de Deus ter esse desejo de abençoar o povo, os teólogos da prosperidade se apropriaram dessa verdade, e aí pessoas como eu, que querem fazer o que é certo, olham para quem está fazendo errado e falam assim, está tudo errado o que eles fazem, mas não está tudo errado. Tem muita coisa errada, mas tem coisa que está certa, e o problema é esse. E a gente vai separar o que está certo, o vil do santo do profano, vamos separar isso, e vamos abraçar o que Deus deseja para nós. Então, irmãos, quero dizer algo de toda a minha alma, com fé. Chegou um tempo de transformação para a sua vida em nome de Jesus. Mas é sério, não é piada. Anota isso que eu estou falando aqui, anota, escreve. Se você crê e se você andar neste caminho, você me procura para falar se isso não é fato. Eu não vou dar uma de pastor da Universal aqui e falar assim, se isso não acontecer agora, eu vou queimar essa Bíblia, eu como a minha Bíblia, e não sei o quê. O negócio é o seguinte, Deus quer o bem do seu povo, eu duvido que alguém de vocês aqui pense o contrário. A questão é como isso acontece. E é por esse caminho que a gente vai andar, aprendendo essas coisas de Deus, para que nós venhamos usufruir todo o bem que Deus tem e quer para nós. Então eu quero fazer algumas afirmações. A primeira delas é que o bem de Deus é o que nós chamamos de felicidade. Acontece que a felicidade, para nós, é algo que nós não dependemos apenas da instrução da Bíblia para saber o que é felicidade. Nós dependemos daquilo que é a felicidade ditada pelo mundo. O problema é que você, irmão e irmã, aprende o que é ser feliz na novela. Você aprende o que é ser feliz vendo televisão, ouvindo ímpio, ouvindo sonho de gente gananciosa. Ser feliz não tem nada a ver com o que o mundo prega. Existe sim uma felicidade, existe uma vida realizada. O que é que fala a palavra de Deus a respeito disso? Fala muita coisa.
Mas não significa, por exemplo, que nós não teremos problemas. Não significa que quem está passando por uma adversidade está em pecado, que é o que se fala na teologia da prosperidade. Se você não é feliz, se você está doente, é por quê? Porque você está em pecado. Está acontecendo isso, é porque o diabo está fazendo isso na sua vida. Então sempre transfere para tentar justificar o porquê que certas coisas acontecem. Deixa eu te dizer uma coisa, é triste isso que eu vou falar, mas é verdade. Tem coisa ruim que acontece na sua vida que não é nem o diabo, nem maldição, nem olho gordo, é só coisa ruim que aconteceu. Tem coisa ruim que acontece que é só porque aconteceu. Você está andando na rua, deu uma topada no dedo. Aconteceu, tinha uma cadeira lá, você não prestou atenção, meteu o dedo, machucou. Ah, é o diabo querendo acabar com a minha paz. Não, irmão, é a cadeira. Você bateu, mas bate aquele dedinho, sabe que o dedinho abre assim para o lado, assim, ó. Tem irmão que escorreu uma lágrima agora aí, ó, no canto, assim, porque sabe a dor que é isso. Aí fala, é o demônio querendo acabar com a minha família. Não, irmão, é só uma topada mesmo, acontece. E tem coisas muito graves que acontecem, que são coisas da vida mesmo. A gente não vai ficar aqui atribuindo tudo o que acontece de ruim ao diabo, fatalidades, mesmo fatalidades, porque nem tudo que acontece é o diabo. Para ser sincero, a maioria das coisas ruins que acontecem na sua vida não tem nada a ver com o diabo. Eu já disse e vou dizer de novo, se o diabo tiver direito a falar alguma coisa no dia do juízo, ele vai levantar a mão e falar assim, eu quero levantar um processo contra todos esses crentes aí, que ficava falando que era eu, e eu não tenho nada a ver com isso, é calúnia e difamação. E se isso der processo lá no futuro, irmão, você vai preso. Porque tem coisa que não é o diabo que faz, e tem gente atribuindo ao diabo. Tem coisa que é a vida mesmo. Mas a maioria das coisas ruins que nos acontecem é porque nós fazemos as coisas do jeito errado. Nós tomamos os caminhos errados, nós fazemos escolhas erradas. Nós dizemos sim para o que devíamos dizer não. Nós dizemos não para o que devíamos dizer sim. Ó, exemplo, você adulto, deixa vir aquele flashback agora na sua cabeça de segundos. Sua mãe e seu pai falavam, não faz isso. E você fazia. Aí se dá mal, porque sua mãe e seu pai sabem. Às vezes mãe e pai erra também, mas é bem às vezes, geralmente acerta, mas nem que for rogando praga, acerta. E aí depois, quando você está mais velho, você vai aconselhar alguém, você fala assim, quando minha mãe falava, eu não dava ouvidos, mas agora que eu sou mãe, agora que eu sou pai, eu sei que isso é verdade. Você entendeu que certas escolhas que você tomou para a sua vida, se você não tivesse tomado, a vida tinha tomado outro rumo e tinha acontecido outras coisas, inclusive você talvez não estaria sofrendo como está, passando por apertos como está. Entrou num relacionamento que não tinha que ter entrado, aí agora está chorando. Ah, o diabo. Não é o diabo. Aí, não estudou quando era mais jovem, não aproveitou as oportunidades. Aí está agora camelando. Aí ouviu o Temer falar que você vai ter que trabalhar até o resto da sua vida agora. E aí que vai fazer o quê? Vai ter que trabalhar, irmão. Não vale mais a pena pôr o dedo na máquina para cortar, porque não dá mais. Só um se beneficiou disso. Não dá mais agora, acabou. Não dá mais, acabou a chance agora de cortar dedo e ficar bem pro resto da vida. Você pode pôr a mãozinha lá, que aí você está lascado, irmão. É verdade. Escolhas. Existem escolhas que você toma, que a sua vida vai bem. Existem escolhas que você toma, que sua vida não vai bem. Sobre essas coisas nós vamos falar. E nós entendemos que o padrão de felicidade não é um padrão de felicidade que o mundo determina, é um padrão de felicidade que a Bíblia fala, inclusive com coisas que são ruins. Em qual área da vida, olha só, olha que coisa absurda que eu vou falar para vocês. Em qual área da sua vida, se a gente pode dividir a vida em áreas, porque vida é uma coisa só, mas em que área da nossa vida que Deus quer que nós sejamos plenos, realizados e felizes? Em qual área da vida, irmãos? Todas. Todas incluem o quê? Todas incluem o quê? Tudo. Então, a gente fala assim, todas incluem tudo, mas a gente não acredita nisso. Você tem um casamento que não é tão bom. E se eu te disser que Deus tem um casamento abençoado para você agora? Que Deus quer restaurar e renovar o seu casamento, fazer com que a sua família, sabe os seus filhos que hoje te dão trabalho? Fazer com que todos os seus filhos andem no caminho dele. Sabe o que Deus quer para a sua família? Que a sua família vá bem, que você e a sua casa sirvam ao Senhor.
Mas agora você olha para a sua realidade e você fala assim, não sei se é bem isso. Quando nós falamos todas as áreas, estamos falando de todas as áreas. Pastor, que você não sabe da minha vida financeira hoje. Eu estou capengando. Eu trabalho vendo almoço para poder jantar. Você não sabe como que é a minha realidade, pastor. O que Deus vai fazer? Deus vai mandar dinheiro na minha conta? Não, Deus vai te ensinar primeiro a você não ser um tapado e gastar mais do que você deve. Você não contrair dívidas de coisas que você não precisa. A Bíblia ensina, por exemplo. Aliás, nós vamos começar muito em breve alguns cursos aqui na igreja. Um deles vai trabalhar essas questões. Para você aprender como ter uma vida, inclusive financeira, saudável, abençoada. Deus não chamou ninguém, Deus não quer que ninguém passe fome e seja miserável. Todos concordam com isso? Amém? Amém. Deus não quer que nenhum de vocês seja miserável. E tem gente que faz questão de continuar na miséria, mas porque faz tudo errado. Faz certo, irmão, e as coisas vão bem. Eu também acredito que Deus não está chamando muita gente para ser rico. Então, é uma má notícia para você. Deus não está chamando muita gente para ser rico. A vaga de rico é pouca. Até porque, eu falo isso sempre aqui, aqueles que buscam ser ricos caem em muitas tentações. Então, irmão, a sabedoria do dinheiro, olha, pensa isso, de verdade. Se Deus te der mais do que você estava esperando, glória a Deus. Mas se você tiver como o sábio do provérbio, aquela condição de que ele orava e falava, Deus, não me dê mais do que eu preciso, para que tendo e sobrando, né, eu não venha me esquecer de ti, mas também não me dá menos do que eu preciso, para que por causa de precisar eu roube e profane o teu nome, blasfeme contra o Senhor, né? Então, ou seja, o que Jesus falou, Pai, me dá o pão de cada dia, que é isso que a gente precisa. Todo dia você ter o seu pão lá na mesa, né? E aí tem a margarina, olha que bênção, porque você orou só pelo pão, já tem a margarina também, glória a Deus. Aí de vez em quando você faz aquela oração, mas, né, Pai, um salaminho vai bem também, né? E aí quando chegar esse dia, irmão, você me chama, porque eu não tenho tristeza nenhuma de ficar com intoxicação de tanto comer salame. Já fiquei algumas vezes e não aprendi ainda, amo. Então me chama que eu vou comer salame na sua casa. Deus te abençoou, né? Se Deus me der o pão e Deus te der o salame, me chama, a gente junta o pão e o salame, nós dois comemos um lanche gostoso, né? Todo mundo pode ser abençoado, e a vontade de Deus é que todos sejam abençoados em todas as áreas da vida, todas as suas emoções, que você não viva com os traumas que você tem, que você não viva com as crises que você tem, coisas ruins te aconteceram, isso não precisa ficar na sua vida. Deus tem algo para você, que é acima do que você mesmo pensa a seu respeito. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, eu é que sei, diz o Senhor. Quando ele fala dos caminhos de Deus em comparação aos nossos, ele fala, os meus caminhos são mais altos do que os seus, mais altos. Nós pensamos coisas para nós, geralmente os nossos planos têm erro de projeto, mas o projeto de Deus não tem falha, então vamos confiar no que Deus preparou e planejou para a gente. Pois bem, preciso falar algo para vocês. Quando eu falo que Deus quer fazer o bem na nossa vida, eu vou usar sempre essa palavra bem, porque bem é diferente de bom, e nem sempre o bem de Deus é bom, nem sempre o bem de Deus é bom. Tem coisas que Deus vai fazer para nós, que é para o nosso bem, que não vai ser agradável, não vai ser legal, não vai ser gostoso. Então, por exemplo, jovem, está andando na presença de Deus, aí está solteiro, aí você começa a orar e fala, Deus, prepara alguém para mim aí, ó Deus falando com o jovem solteiro, prepara uma pessoa para mim aí, ó Deus, me ajuda, aí aparece um varão ou uma vareta, aparece um dos dois para você, vareta, né, varão, vareta, porque perfeito, geralmente os meninos da minha geração aqui são os varões, balão. E aí está orando, aí Deus corta, fala, não, melhor não, isso não, tira da sua vida. Aí você chora, ai Deus, mas era a pessoa da minha, não era não, Deus está te livrando, dá graças a Deus, você ia casar, ia sofrer pra caramba, para com isso. Tem um monte de irmão e irmã aqui dessa igreja que pode testemunhar como é ruim casar errado, e como é difícil arrumar, ao invés de fazer o certo desde o começo. É verdade, irmão. Se você compra uma casa, ela está prontinha, ou se você constrói a casa do zero, é um trabalho. Se você compra uma casa, e depois você tem que ficar reformando o tempo todo, irmão, é uma tribulação.
Aí você casou, mas parecia que estava bêbado. Sabe que depois de um tempo de casado, você fala, o que eu fiz? Onde eu estava com a cabeça? E agora o que eu faço? Separa? Não, tem jeito, mas dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Então, jovem, não cai na besteira de sair aí, apaixonei, é que eu quero para a minha vida. Não, é bobeira. Não quero desanimar quem está namorando, mas paixão passa. Esse negócio que está te movendo agora a casar, a hora que acabar, vai abrir o seu... Você vai falar, onde que eu estava até agora? Eu tô meio, né, boa noite Cinderela, fiquei todo esse tempo desacordado, onde eu estava? Pois é. Mas casamento ruim tem jeito também, pela palavra de Deus. E glória a Deus por isso. Pelos casamentos ruins que a gente tem aqui na igreja, que serão transformados em nome de Jesus. Glória a Deus pelos casamentos bons, que serão melhorados em nome de Jesus. Glória a Deus pelos pais que hoje veem os filhos perdidos, mas verão esses filhos nos caminhos do Senhor. Glória a Deus pelos pais que estão vendo os filhos no caminho do Senhor e verão os filhos sendo poderosamente usados nas mãos do Senhor. Glória a Deus por você que vê a sua família hoje perdida, mas verá toda a sua família alcançada. Glória a Deus por qualquer situação, porque não tem situação que Deus, agindo, alguém impeça. Não tem nada que Deus não possa fazer e transformar. O bem de Deus é sempre o melhor para nós, mas às vezes não é tão bom. A minha mãe está sentada ali no fundo, ali, ó. No processo de conversão da minha mãe, eu estava no seminário. E aí um dia eu compartilhando com um pastor, que é evangelista, eu falei, pastor, minha mãe está lá com aquele terreiro de macumba em casa, e eu falo de Jesus para ela, mas o negócio é difícil, eu oro para Deus abençoar, oro, oh Deus, e não vai. O que eu faço, pastor? Ele falou, você está orando errado. Como que é o jeito de orar? Ora assim, Deus, quebra as pernas dela. Deus, faz o que tiver que fazer e salva. Eu falei, mas por quê? É assim, tem gente que não ouve Deus falar não ouve Deus chamar. Sabe aquela história do carro que fica passando e uma pessoa fica fazendo assim, até que tem que tomar uma pedrada no vidro do carro para o carro parar? Tem gente que tem que tomar uma pedrada no vidro para parar. Então para de orar só, Deus abençoe. Pastor, você não quer o bem? O bem, mas nem sempre o bem é bom. Ixi, um dia minha mãe conta para vocês, foi despejada, aconteceu um monte de coisa, e aí quem olhava falava assim, nossa, mas está todo mundo em volta de braço cruzado, mas não dava nem para descruzar o braço, porque era o que Deus tinha que tratar na vida dela, porque no meio disso tudo é que ela foi se encontrar com o Senhor Jesus. O bem nem sempre é bom. Quantos de vocês aqui podem falar na vida, que foi assim, ó, eu tomei um tropeço da vida, e só por isso eu me entreguei a Jesus? Eu posso falar isso. Gostava de uma menina que não tinha nada a ver. Meu Deus, hoje eu olho e falo, como que eu gostava dessa menina? Aí, é porque eu sou um cara meio romântico assim, sabe? Não era a Aline, era outra Aline, mas uma menina que, puxa, Aline, ó. Puxa. É feia. E eu estava lá, gostando dela. E aí um dia eu fui na casa dela e falou, você não precisa vir mais não. Eu falei, como assim? Não quero mais nada com você. Assim, mas na lata. Mas por quê? Ela falou, você vem bêbado aqui toda vez? Eu não era crente. Você vem bêbado aqui toda vez e antes de vir aqui você dá a volta no quarteirão para ir na casa do seu amigo, depois você vem, depois que você está chapado. Não quero mais não, vou viver minha vida. Eu falei, beleza, você não quer, o problema é seu. Peguei e fui para casa. Fui para casa, forte. Já coloquei Tony Braxton, e comecei, One break my heart, e chorava. Vocês acham que é brincadeira? É sério, eu chorava na solidão na minha sala. Chorava, Tony Braxton, Cristina Aguilera. Puxa, eu decorei o CD inteiro. Não decorei, Aline? Mostrei para você um dia, eu decorei o CD da Cristina Aguilera. É para acabar mesmo, o homem tem que ser muito ruim mesmo para ficar assim. Eu entrei numa depressão terrível na minha vida, depressão. Eu queria morrer, eu estava muito ruim, mas por causa de nada.
Mas eu não sabia, tinha um monte de gente orando pela minha vida, tinha amigo meu falando de Deus para mim, um monte de gente se importando comigo, falando das coisas de Deus. E aí eu falei assim, eu vou me acabar fazendo o quê? Eu vou fumar maconha até morrer. Não morre fumando maconha, não deu. Tentei, não deu. Bebi, fazia um monte de coisa errada e não sei o quê. Aí um dia, um desses meus amigos, que fazia coisa errada comigo, falou, vamos lá em casa me ajudar a pintar lá? Eu falei, vamos. Eu fui ajudar ele a pintar a casa. Aí cheguei lá, conheci a família dele, que é a família da Aline. Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Aí o Paulão falou assim, eu tenho uma banda, a gente vai tocar, e você não quer ver o show? Eu falei, demorou, vamos lá, eu sempre gostei de música, né? Aí chegamos, era uma Sara Nossa Terra, aquela... Aí eles foram abrir show de umas bandas famosas aí, não sei o quê, eu fui, gostei pra caramba, só achei ruim, porque tinha uma cadeira lá no fundo que eu tava lá, e a hora que eu sentei, chegou uma menina, bateu na minha coisa, e falou assim, ei mano, você tá tirando, velho, você tá na minha cadeira, mano, a menina dessa altura, assim, a menina grandona, eu falei assim, desculpa aí, eu não sabia que essa cadeira era sua, e eu falei, que esse lugar de gente louca, eu não quero nem, mas eu gostei da banda. Aí de uma outra vez que eu fui ver a banda dele tocar, choveu, não era bom, mas era pro meu bem, choveu, cancelou o evento. Lá em Americana, vocês foram tocar num showmício, não foi? Confessa seu pecado, Paulo. Foi tocar num showmício, velho. Mas é Deus agindo. É Deus, pagaram até a van para eu ir. No showmício. E aí lá no show, cancelou o evento, porque choveu, aí eles foram pedir para tocar numa igreja lá, não deixaram, porque as meninas estavam de calça, o baterista era cabeludo, falou, não, vocês não podem tocar aqui. Aí bateram lá na porta do pastor Mauri, Nazareno de Americana, do Zanaga, falou, pastor, a gente pode tocar aí? Ele falou, pode, mas você tem que ficar para o culto todo. Aí, tá bom, vamos ficar para o culto. Eu falei, eu não vou entrar nessa igreja, não. Fiquei lá fora. Aí o pessoal veio, né, com aquela educação, entra. Eu já pus um cigarro na boca, falei, não, estou fumando. Aí, estou fumando. Falei assim, tá bom. O pessoal da recepção. Bênção esse pessoal da recepção. Aí a senhorinha ficou só de canto ali, olhando. A hora que eu acabei, que eu joguei o cigarro, ela já estava com a mão no meu braço, assim, vamos que você acabou de fumar. Me levou para dentro da igreja. Ela falou, tem um lugarzinho especial para você. Eu te juro, era o pior lugar da igreja. Tinha um pilar na frente, assim, ó. Eu fiquei atrás do pilar, sem brincadeira. O púlpito era um pouco mais alto do que esse, e o pastor era um pouco mais baixo, assim, ó. Não dava de fato para ver o pastor. Mas naquele dia, eu não sei o que ele pregou tudo, mas ele só disse assim, eu lembro, isso é o que eu lembro, ele falou, hoje é o dia de ser salvo. Aquilo entrou no meu coração que eu não sabia para onde eu tinha que correr. Eu comecei a chorar desesperadamente, eu falei, está acontecendo alguma coisa, o que é isso? Aí aquele meu amigo que estava fumando maconha comigo, que agora é meu cunhado, não é o Paulo, é o outro cunhado, estava sentado do meu lado, e ele falou assim, velho, é Jesus falando com você, meu, é Jesus. Eu falei, e agora? Eu não estou entendendo muito bem o que ele quer falar. Ele falou assim, você tem que ir, o pastor daqui a pouco vai fazer um apelo, você vai lá na frente. Eu falei, o que é apelo? Ele vai chamar você lá para orar, você vai. E eu, tá bom, chorando assim. Aquele desespero. Quantos males, quantas coisas que não eram boas aconteceram para que o bem de Deus pudesse ser manifesto na minha vida. Quanta coisa eu tive que perder, quantas coisas minha mãe teve que perder, quantas coisas alguns de vocês tiveram que perder, para que vocês experimentassem de fato a plenitude do bem de Deus na vida de vocês. O bem de Deus nem sempre é tão bom, mas é de fato a felicidade verdadeira, diferente daquelas alegrias passageiras que nos trazem aqueles momentos legais, mas que logo passam. Irmãos, tem coisa na vida que você vai experimentar uma alegria, um gozo, que você fala, agora eu estou feliz, mas daqui a pouco passa. Felicidade não passa assim não, irmãos. Felicidade não é igual à alegria do mundo. A felicidade vem no teu coração e fica lá mesmo no meio da tribulação, fica lá mesmo no meio da dor, no meio da angústia, porque de fato procede de Deus. Deus sempre quis o bem das pessoas. E eu poderia aqui narrar para vocês muitas coisas a respeito disso. Lá na criação, você vê Deus manifestando o bem dele para as pessoas como? Cria tudo, pega Adão e fala, Adão, está vendo tudo isso que está criado? Você é senhor de todas essas coisas, te coloco como governante de tudo isso, tudo está submetido a você, faça o que você quiser. A primeira reclamação que Adão ameaçou fazer lá dentro, na alma dele, nem pôs para fora,
Deus olhou e viu que não era bom que ele ficasse só. Aí Deus falou assim, agora eu vou caprichar na vida desse homem. Fez o quê? Fez a Eva para ele. Deus cuidando de cada detalhe da vida dele. Deus cuidou do corpo dele, Deus cuidou do espírito dele, porque Deus também tinha feito o sábado, e o sábado é para isso, para conforto espiritual e força física. E Deus abençoou aquele homem na alma, dando uma mulher como aquela que lhe completasse. Deus, desde lá da criação, querendo sempre o bem. Quando Deus institui a lei, tem um texto que eu gostaria de ler com vocês, por favor. Deuteronômio, capítulo 10. Abre lá. Deuteronômio, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 12 e o 13. Na verdade, nós vamos ler aqui só o 12. Não, vamos ler o 13 também, vai. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Agora, Israel, o que o Senhor seu Deus requer de você? Somente que você tema o Senhor seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, que ame e sirva o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Para que Deus deu leis para o povo? Não foi para que o povo ficasse engessado, foi para que eles pudessem experimentar todo o bem de Deus para a vida deles. Lá na lei, que não era para proibir, não era para afugentar o povo, não era para maltratar o povo, era para que o povo experimentasse todo o bem de Deus. Mas não só na criação, nem só na lei, quando Jesus vem, é a expressão máxima de Deus dizer ao povo, eu quero fazer o bem em vocês. Através do Evangelho agora que Deus está mostrando. Quando Jesus começa o ministério dele, as palavras de Jesus são essas: é chegado a vocês o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o ambiente onde Deus governa, aonde a vontade de Deus é feita, é realizada. E é por isso que Jesus pede para que oremos assim: que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui, como é feita aí. O reino de Deus é o ambiente onde a vontade de Deus é feita. Então, se o reino de Deus chegou até nós, o que Jesus está dizendo? Vocês todos ouçam essa ótima notícia, é o Evangelho, boa notícia. Ouçam essa ótima notícia, agora chegou até vocês a oportunidade de usufruir, de experimentar aquilo que Deus sempre quis fazer em vocês, através de vocês e com vocês, mas que até então estava inviável por causa do pecado de vocês. Então mudem os seus caminhos e acreditem nessa boa notícia, o reino de Deus chegou até vocês. Ou seja, a vontade de Deus agora pode ser realmente feita. E qual é a vontade de Deus? Que nós experimentemos todo o bem de Deus. Isso foi pregado por Jesus. João capítulo 10, versículo 10. Esse ar-condicionado está com problema, precisa ficar ligando ele sempre, por favor. João capítulo 10, versículo 10, fala o que a respeito de Jesus. Ele mesmo está falando sobre o papel do ladrão, mas ele fala do papel dele. E ele fala, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele não está falando de você ser rico aqui. Ele está falando de você desfrutar um padrão de vida que talvez não é o que você hoje esteja vivendo. Quantos de vocês creem que Jesus veio para que você também tenha vida e abundância? Vocês creem mesmo? Aí eu pergunto para vocês, por que você não está vivendo isso? Que você não crê assim ainda tanto assim. E eu não estou falando de se você estiver em Cristo, se você crê nisso, você não passa por aflições. Mas alguns de vocês aqui, uma grande parte de vocês aqui, não estão experimentando uma vida abundante, justamente porque não creem, justamente porque não obedecem à palavra de Deus. Alguns de vocês estão experimentando uma vida abundante, mesmo no meio de uma aflição,
mesmo no meio de uma tribulação e de uma angústia, porque no meio disso tudo, Deus dá paz, dá conforto, Deus dá força. Você está passando, está todo mundo olhando, como que você está fazendo? Fala assim, eu estou indo, mas que força é essa que você tem? É a força que vem dele. Deus vai me dando força, Ele vai me capacitando, eu vou enfrentando, eu vou de peito aberto, eu vou, eu não paro. Tem gente que para, fica moado, recua, vai para trás, só chora e só lamenta. Tem gente que fala assim, imagina, Deus é por mim, quem será contra mim? Eu vou para frente, eu vou avante. Não tem esperança, não tem expectativa, mas Deus está à frente de tudo, Deus está no controle. E as coisas vão, porque Ele me disse, eu confio no que Ele me disse. E aí, irmãos, eu chego à conclusão de, por que nós não experimentamos a vontade de Deus? Por que nós não experimentamos o bem de Deus? Por duas razões. Ou porque nós não sabemos que Deus de fato quer fazer essas coisas, ou porque nós nem queremos tanto assim que as coisas sejam feitas. Alguns não experimentam porque não sabem, e é por isso que é uma boa notícia, porque alguns têm um desconhecimento de caso, alguns não sabem o que Deus quer fazer. Então talvez fosse o caso de algum de vocês, que não sabia, achava que tinha que viver a vida que está aí para viver, mas não é só esse tipo de vida ruim que existe para viver, existe uma vida preparada por Deus, existe um plano de Deus para a sua vida. E se você quer experimentar isso, você sabe disso, então creia nisso, a partir de hoje, em nome de Jesus. Mas tem outros que não querem isso, querem continuar o seu caminho, preferem, param na encruzilhada, ouvem falar qual é o caminho certo, este é o caminho, e falam, mas eu prefiro esse. Então esse é o caminho certo, mas prefere continuar fazendo do jeito errado, não quer abrir mão, porque para andar neste caminho, irmãos, vocês vão aprender no decorrer desses tempos que nós vamos falar aqui. Para andar nesse caminho, você tem que abrir mão de muitas coisas. Tem bagagem que não dá para você levar neste caminho. Um caminho reto, um caminho que é estreito, não é tão simples. Mas é o caminho que leva para a vida, é o caminho da bênção de Deus. E tem um caminho que é o largo, é o mais fácil, que você pode fazer do jeito que você quiser. É o caminho que a maioria tem trilhado, o caminho que faz do jeito que quer. Por que as pessoas não experimentam o bem de Deus? Ou porque não sabem, ou porque não querem. Se você sabe, creia, em nome de Jesus. Se você não quer que Deus mude o seu coração, para que você seja abençoado. Olha só, não é que mude o seu coração para você sofrer. Mude o seu coração para você mesmo ser abençoado. E aí, o que tem a ver tudo isso que a gente está falando aqui? Por que essas pessoas fizeram essas apresentações, antes inclusive da ceia? Porque, irmãos, cada oportunidade que você perde é uma oportunidade que não volta. Você pode ter outras oportunidades, mas aquela que você perdeu, você perdeu. Em todas as coisas que Deus faz, Deus proporciona oportunidades de nós conhecermos a vontade dEle e conhecermos o caminho correto que devemos andar. Cada vez que você desperdiça uma oportunidade que Deus está falando, você perdeu uma ocasião de ser feliz. Você perdeu uma ocasião de desfrutar o que Deus quer para você. Eu vou citar alguns exemplos aqui, de coisas locais, da nossa igreja, porque eu sei que em cada lugar Deus age de uma forma específica. Aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos, por exemplo, um departamento na nossa igreja que apresentou-se aqui, passou um vídeo nada exagerado, que é dos jovens, a JNI. Para que serve esse departamento? Para ajudar o seu filho e para te ajudar, jovem, a andar nos caminhos de Deus. A que você ande junto com alguém, para quando você estiver fraco, essa pessoa também possa te ajudar. A que você aprenda das coisas de Deus. Mas a maioria dos pais da nossa igreja não incentiva os seus filhos a virem à JNI. Quando seu filho começar a dar trabalho, se você é um desses pais, não me procure. Porque nós estamos proporcionando oportunidade dos seus filhos aprenderem também com a linguagem deles, de andarem nos caminhos de Deus. E tem pai que não favorece, não incentiva o filho. E tem jovem que sabe que tem um caminho certo a seguir e faz questão de não seguir. Faz questão de não seguir. Pô, alguns de vocês nem eram crente. Quando você não é crente, você faz qualquer coisa. Porque assim, a maioria de nós aqui é pobre. Então, se é pobre, você faz qualquer coisa. Você não tem nem um rolê legal para ir, pô. Você vai tomar pinga, que você não tem dinheiro nem para tomar cerveja. Eu
não era crente, antes de entrar no clube, eu tinha o quê? Eu tinha dinheiro para 2 latas de cerveja. Então eu tinha que ostentar aquelas 2 latas de cerveja a noite toda. Encostava no bar antes, tomava pinga e conhaque. Aí já entrava animadinho, com 2 latas de cerveja. Passava, quem olhava, o cara chapou, bebendo cerveja. Mas que coisa, ainda quer mostrar para os outros que vai ficar bêbado. Que idiotice, velho. Mas não é tão legal assim essa JNI. Então faça um desafio, você jovem, fala assim, essa JNI não é tão legal. Vem e ajuda a ficar mais legal. Vem e participa, faça acontecer também. É fácil pra caramba falar de fora, assim, isso daqui não é legal. Então vai lá e faz, vem e faz acontecer. E você, pai, mãe, para de ser irresponsável e ajuda o seu filho. Isso é uma oportunidade. Mas então quer dizer que é garantido, ele vai na JNI e vai ser salvo. Não, é mais uma chance da gente ajudar seu filho. É uma oportunidade. Então, pai, mãe, faça isso. Faça isso. Tem alguns pais que fazem questão até de vir junto, de estar presente. Eu sei que tem, principalmente adolescente, jovem não, mas adolescente às vezes tem vergonha que o pai e a mãe vai. Eu queria morrer quando tinha reunião de pais, e o filho tinha que estar junto, e aí minha mãe tinha que ir lá na reunião de pais, eu queria morrer. É coisa idiota de adolescente. Aí o pai fala assim, vou com você nesse culto hoje. Não, pai, pelo amor de Deus, não vai aparecer naquele culto. Por quê? Todo mundo sabe que ele é seu pai, não vai? Você vai me envergonhar. Por quê? Seu pai vai ficar de tiozão assim no culto de jovem? Né? E você vai ficar com vergonha? Né? É coisa de tiozão fazer isso. Vai vir com aquelas, como chama aquelas blusas? Vai vir de suéter amarrado aqui assim, ó, pendurado. Pode ser, tanto faz. Ué, qual o problema? Então, por exemplo, eu estou citando uma situação pontual, porque eu sei que já me reclamaram que as minhas pregações são muito abstratas. Você fala, mas você não fala nada, aponta o caso específico. Não estou apontando um caso específico, JNI. Vou apontar mais, fica tranquilo. O MED. Estou indo por ordem alfabética aqui. MED. Ou seja, Ministério de Escola Dominical e Discipulado. Para que nós temos isso aqui? Não é para ficar só falando aleatoriamente. Nós estamos tentando ensinar, a escola bíblica tenta ensinar as pessoas o que é, como são as coisas de Deus, qual é o caminho de Deus, qual a vontade de Deus. É para isso que serve a escola dominical. E muitos de vocês sequer cogitam a possibilidade de vir na escola dominical. Alguns de vocês, porque usam isso aqui, ó. Se você usava isso, acabou. Não faça mais isso em nome de Jesus. Vou fazer uma oração para a sua língua dar nó se você falar isso de novo. É porque é o meu único dia que eu tenho para dormir. Vou falar uma coisa que o César já falou aqui há muito tempo atrás. Quando você morrer, fica tranquilo. Vai descansar. Faz as coisas que enquanto você está vivo, para de preguiça. Se fosse para ganhar dinheiro, você acordava. Sem vergonha, mercenário. É mercenário. Fala assim, eu levanto porque é para ganhar dinheiro. Para buscar Deus, eu não tenho coragem de levantar. É um mercenário. Quanto você quer para vir na escola bíblica? A gente vai ter que te pagar? Aí você fala assim, pastor, eu não vou porque eu já sei. Então me procura, você precisa dar aula. Se você já sabe tudo, você pode dar aula, ajuda outras pessoas que não sabem. Pastor, eu não vou porque eu não gosto do estilo do professor. Fala, por favor, o professor sou eu. Fala para a Aline. Ela é minha esposa. Procura outra pessoa. Fala! Mas não, para começo de conversa, a aula vai começar, eu vou dar aula para os novos membros, não vou dar aula para os adultos agora, primeira aula. Então não vou ser nem ser eu. Quem tem essa desculpa pode vir. Não vou ser eu. Precisa vir. Pais que não trazem os seus filhos, você está dando um péssimo exemplo para os seus filhos. Eles vão crescer e você vai ficar assim, vai para a escola bíblica, vai para a escola bíblica, e você não vem, faça meu favor, vai roubar para ser preso, pelo amor de Deus. Está fazendo tudo errado, ensina o seu filho, traz, vem com ele. Traz seus filhos, traz crianças, você ouviu agora, tem de 0, berçário, traz. Esse povo todo aqui, eu sei que aqui, não enche essa mão aqui, quantos trabalham de final de semana. E eu não vejo todo mundo aqui na escola bíblica. Pastor, mas é obrigatório? Não é, mas devia ser. Eu queria ser um legalista para obrigar vocês, é que eu não sou, então fico... Mas tinha que ser, é uma obrigação moral do crente aprender mais de Deus.
A Aline citou um texto do profeta Oséias. O povo tem sido destruído porque falta conhecimento, as pessoas não sabem nada de Deus. É por isso, porque você não conhece as coisas de Deus, que você gosta do Eugênio Norduc. Não é porque ele parece comigo, porque ele é gordo e barbudo. Você gosta e ouve o R.R. Soares e põe copo de água para ser abençoado, porque você não conhece a palavra de Deus, é por isso. Você fica ouvindo os picaretas nessas rádios evangélicas, um chorão que tem lá, vive mendigando, pedindo dinheiro. É por isso que vocês gostam dessas coisas, porque vocês não conhecem a palavra de Deus, são enganados por pilantra, por picareta, porque não conhecem a palavra de Deus. Misericórdia, misericórdia. É crente sendo enganado pelo Silas Malafaia. Não, pastor, mas é um tremendo de um homem de Deus. Que Deus o julgue, não sou ninguém para julgar ele. Mas hoje, misericórdia, o que ele fala, eu não assino em nada embaixo. Se ele falar, eu tiver que ler, eu já chego com preconceito. Já chego com preconceito, pastor, mas eu gosto. Eu sou tão abençoado, irmão, já fui abençoado por ímpio, então não começa com isso. Deus usa qualquer um, Deus usou mula para falar, e nem por isso a mula virou gente. Deus usa gente ímpia para abençoar justo. Por favor, o povo é corrompido porque não sabe nada de Deus. Então, por favor, aproveite a oportunidade que você está tendo e venha aprender. Aprenda das coisas de Deus. MNI, por exemplo, é uma forma de você obedecer o ID de Jesus. Ele falou, vá por todo mundo, prega o evangelho. Sempre tem oportunidades. Esse ano vocês vão ver, vai ter muito mais oportunidades para você servir, para você ajudar, para você contribuir, para você se envolver na obra missionária, de várias formas, de várias maneiras, em questões sociais, em questões pontuais de missão mesmo. Tem muitas coisas a serem feitas, e todos podem ajudar. Todo mundo acha bonito quando vê um missionário e mostra aquelas cenas. Ele veio, o irmão lá, era a Índia que ele estava? Onde que era? Ele vem e mostra um monte de leproso, e a gente chora e fica emocionado. Aí volta para casa, pede uma pizza e a vida continua. Ah, tá de brincadeira. Não dá, é muita hipocrisia. Vamos fazer diferente. Eu não estou querendo bater, eu sei que eu estou, mas eu não queria bater mesmo, sabe? O que eu queria, eu não sou muito bom, eu queria só encorajar, mas puxa vida, aqui minha ferradura é sempre afiada. Mas a questão é, dá para fazer, a gente pode fazer. Por exemplo, temos o Ministério de Casais, tem o Ministério de Homens, tem o Ministério de Mulheres agora. Para que serve isso? Seu casamento não é bom, ele pode ser e será, em nome de Jesus. Pastor, meu casamento já é bom, não preciso de encontro de casais, ele pode ser melhor. No meu casamento já é o máximo dos tops. Procuro Moisés, fala, Moisés, eu quero trabalhar nessa equipe, que eu preciso ajudar esses casais tão ruins. Homens e mulheres, a mesma coisa. Irmãs vieram aí sexta-feira, os homens vão vir agora por esses dias. Ô Nardinho, você me perdoa, vou ter que estragar a surpresa, porque eu sei que isso chama a atenção dos nossos irmãos aqui. Num desses encontros que nós teremos, no final, o Nardinho, assim, nossa, o Nardinho acabou de chegar na igreja, por que pastor, você já tá, ele está à frente dos homens? Irmão, vai ter churrasco no fim do encontro de homens. Como que a gente não levanta um homem desse para líder de homens na igreja? Moisés, não é isso daí? Paulo, não é isso daí? Não é confirmação de Deus isso? É confirmação de Deus. Como assim? Tem reunião de homem? Vai ser bênção? Vai. Como você tem certeza? Tem churrasco no final. Aleluia. É glória, fogo puro. Fogo lá no fundo, fogo puro. Vai ter. Tudo isso, está o povo trabalhando, se mobilizando para que você receba o bem de Deus. Deus quer fazer coisas lindas na sua vida. Te pergunto, você está afim disso? Você quer experimentar essas coisas de Deus? Você quer? Tem coisas já sendo feitas e outras tantas serão feitas para te ajudar a receber de Deus o que Deus quer fazer na sua vida. Para hoje, apenas pergunto para você, será que nossa igreja está disposta? Será que esse povo aqui está disposto a ouvir Deus falar e obedecer a Deus para que o bem dele venha sobre nós? Vocês estão dispostos, amém? Eu estou dizendo isso por quê? Porque os que não quiserem, não experimentarão, e Deus trará tantos outros que querem. Eu quero, vou empenhar minha vida para isso. A gente está trabalhando que nem doido, sonhando, planejando coisas, escrevendo, montando materiais, para fazer o melhor possível para vocês. Mas agora vocês têm que parar com assídia. Alguém aqui se lembra o que é assídia?
Preguiça espiritual. Tem a preguiça, que é aquela preguiça que você está deitado e fala, nossa, que preguicinha, sabe, que você estica assim, dá até aquele negócio aqui na costela, assim, aquela preguiça. E tem a preguiça espiritual, que é assim, dá aqueles 2 segundos, preciso ler a Bíblia. Aí você, lê a Bíblia agora, já passou a vontade. Tem que orar, já passou a vontade. Tem culto hoje, já passou a vontade. Então, como nós vamos entrar numa nova fase, eu gostaria de desafiar todos os irmãos que estão aqui algumas coisas. Primeira delas, participe de todos os ministérios que for possível você estar. Nós não vamos encher a igreja de dias, de coisas, justamente para que você consiga ter sua vida social ainda. Então, por exemplo, jovem não vai ser culto todo sábado aqui, eles terão outras atividades. Outros ministérios terão cultos, por exemplo, a cada 2, 3 meses só, para que você tenha sua vida livre, seu sábado para passear, fazer suas coisas. Participe de tudo que você puder, porque não é só atividade. Queremos ensinar você a entender o caminho de Deus. Outra coisa, quantos cultos a nossa igreja tem, gente? Cultos. 2. Não. Tem gente que reveza 1. Pega a agenda do celular e fala assim, já fui domingo passado, então esse domingo eu não vou. Deixa eu falar, já está faltando lugar, graças a Deus, mas sempre cabe mais um, pode vir todo domingo, não tem problema, não precisa deixar lugar para o outro não, pode vir domingo que vem, vai ser benção também. Então, eu já estou falando igual vocês mineiros, misericórdia, eu estou benção também. Para com esse negócio de revezar culto, para que você não deixe de ouvir certas coisas que Deus quer falar ao teu coração, que são coisas essenciais para a sua caminhada. Participe, ouça, aprenda, aplique, põe em prática e deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Nós vamos orar e fazer... Pega aquele contrato lá, por favor. Mentira. Nós vamos fazer uma oração. Eu queria falar um pacto, mas pacto é uma palavra tão dura, né? Um pacto com Deus, assim, Deus, eu vou trazer meu carro toda semana para doar na igreja. Não. Que pacto? Deus, eu quero ser abençoado pelo Senhor, então vou andar nos teus caminhos. Olha que pacto difícil. Eu quero receber o teu bem para mim, então eu quero ouvir e te obedecer. Só isso. Você pode ficar de pé para a gente orar? Sua oração vai ser, meu Deus, eu sei que o Senhor quer produzir o bem na minha vida, e eu quero esse bem na minha vida. Eu ouvi, eu creio que o Senhor tem coisas lindas para mim, para minha casa, para minha família, e eu preciso disso. Eu quero usufruir mais do Senhor, eu quero usufruir do que o Senhor faz. Então toma o meu coração, minha vida, tira a preguiça que eu tenho, ou a preguiça que eu tinha, que não haja mais isso na minha vida, que a partir de agora minha vida seja diferente, minha postura diante das coisas espirituais, que esse ano eu tome essa decisão e vá adiante, que eu não desista no meio do caminho, que eu não pare, que eu não fraqueje, que o Senhor me dê a força para eu continuar, para eu estar avante, para eu estar presente, para eu ouvir as coisas do Senhor, para eu aprender, e mais do que isso, mais do que apenas ouvir, colocar em prática as coisas do Senhor. Deus bendito, eu te peço em nome de Jesus, que abençoe este povo, que todo o bem do Senhor, bem esse que o Senhor já tem colocado no nosso coração, que não é surpresa que o Senhor quer fazer isto, mas agora o Senhor coloca como um objetivo existencial desta igreja, de abençoarmos a todas as pessoas que chegarem próximas de nós, que nós vivamos isso de fato, e que essa igreja seja de fato uma comunidade do bem, que recebe o bem do Senhor, mas que leva o bem do Senhor a todas as outras pessoas. Que a tua graça que veio sobre o meu coração, para que eu entendesse essas coisas, venha também sobre o coração de todos eles, para que eles creiam e vivam a partir disso. Eu sei, meu Deus, eu sei que o Senhor já está fazendo grandes coisas, e eu quero vivê-las, eu quero vê-las, eu quero compartilhá-las, e eu quero que todos esses que aqui estão façam parte, e tantos outros que o Senhor trará, farão também parte de tudo isso que o Senhor está fazendo. A partir disso, quantas coisas acontecerão nessas famílias,
Quantas coisas acontecerão neste bairro, nesta cidade, em nome de Jesus. Abençoe cada um desses que é o teu povo, e leva-nos não apenas a conhecer, mas a experimentar o bem do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém.